Meu nome é Valmir, eu sou empresário e eu comecei na fé, digamos, como um passageiro. A minha mãe e o meu pai foram convidados pela minha avó, que tinha escutado o programa na rádio. E eu vi a mudança. Quando o meu pai e minha mãe eles começaram na fé, eu vi que eles mudaram. Mas por descuido meu mesmo, de não querer me interessar pelas coisas de Deus desde adolescente, aquilo fez com que eu começasse a olhar não os exemplos da fé, mas olhar os exemplos dos colegas. E eu deixei de ser uma criança, um garoto que estava sendo preparado para viver uma vida na fé, para ser mais um jovem no mundo. Comecei saindo de festa meus 18, 20, 21 anos, uma vez por semana, para quando, em menos de um ano, transformar isso em quase 4, 5 vezes na semana. Durante o verão ia para a praia, desaparecia durante 2 meses e não falava nada para os meus pais. E eles, claro, preocupados. Meus pais, eles sofreram muito com isso. Porque não é fácil para um pai ver o filho fazendo as coisas que ele não quer. Então, ainda mais para um pai que tem a visão da fé. Então, imagina, o pai quer para o filho que ele seja bem-sucedido, que ele consiga ter uma esposa, mas o pai que vive a fé, o pai, a mãe, ele quer que o filho seja salvo. E o meu caminho não era salvação. Não era salvação. O meu caminho era destruição. Todos os dias, para quem não tem Deus, é montanha-russa. Você sobe, 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 e depois você desce. Nesse vício de buscar felicidade que eu acabei com a minha vida. Eu não tinha uma direção para a minha vida. Foi aí que eu falei assim, eu vou viajar. Vou aprender um idioma, fazer um curso profissional lá, melhorar a minha estrutura e isso vai mudar a minha carreira. E aí então me aventurei, fui para a Espanha. Aí lá em Barcelona eu comecei a estudar. Lá a festa não parava e a festa não vai apenas com risada e água. Ela vai com álcool, drogas. E a minha vida era terrível. Primeiro porque não tinha um trabalho fixo, então até os 35 anos eu acho que eu devo ter passado por 35 empresas. E isso afeta, porque você perde confiança, você não sabe o que você quer. E na realidade, uma coisa que às vezes a gente pensa, né? Não, vou para a Europa, lá eu vou ganhar em euro e aí minha vida tá tranquila. E isso me afetava, porque eu dizia, eu sei fazer as coisas, por que eu não consigo desenvolver? Enquanto isso, na minha vida pessoal, eu não tinha família, eu não tinha uma namorada, eu não tinha uma noiva, eu não tinha amigos realmente. Eu não vi os meus pais durante quase 6 anos. Não vi, não sabia como eles estavam. Eles ficavam mandando fotografias às vezes, mas eu não sabia como eles estavam. Depois de tudo aquilo que aconteceu, Deus ainda tinha um plano para mim. A oração da minha mãe, a fé dos meus pais, ela se transformou numa proteção para mim. Então, eu só tô aqui hoje porque eles permaneceram na fé. Se eles não tivessem permanecido, eu não estaria aqui. Eu voltei a conversar com os meus pais. Eles iam lá me visitar e falavam sobre a igreja onde que estava lá em Barcelona. Aquilo ficou em mim e eu falei assim, vou lá na quarta-feira. Então, eu lembrei dos ensinamentos. Então, aquela semente que foi plantada quando eu era jovem, criança, ela começou ali a dar frutos. Porque meu pai, minha mãe, ninguém estava ali para me aconselhar. O pastor me deu uma direção, mas eu poderia ser mais um descrente, né?
ok, o senhor falou isso, eu vou fazer qualquer coisa. E aquilo foi um processo, porque a palavra de Deus, ela começou a atuar. Aquela promessa que foi feita aos meus pais começou a dar frutos em mim. Então, os preceitos eu comecei a resgatar. Então, eu comecei a querer. Primeira coisa, Deus me mostrou uma direção de como avançar na minha vida. Para avançar na minha vida, eu ia ter que deixar a maluquice do mundo. Se Deus é justo, é fiel, é santo, Ele quer que a gente seja justo, fiel, santo. Então eu tive que arrancar tudo. A mentira, tive que arrancar os vícios, a pornografia, tive que arrancar as ideias do mundo, tive que arrancar tudo aquilo que me manchava, que me fazia não ser de Deus, mas do mundo. 1 mês, 2 meses depois veio o jejum de Daniel, e naquele jejum de Daniel, numa sexta-feira, que lá em Barcelona eles fazem vigílias, aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu me senti sendo tomado pelas mãos de Deus. Então está aqui tudo que eu tenho, né? Não é nada, mas é tudo que eu tenho. A gente pensa que às vezes dinheiro é o que eu tenho, nome é o que eu tenho, mas a única coisa que eu tenho é a minha vida, minha alma. Eu entreguei e Ele me preencheu. Ele me preencheu. Ele me tomou. E se antes eu sabia que Deus poderia ser comigo, naquele momento eu tinha certeza. Eu deixei de ser criatura para ser filho de Deus. Essa é a maior bênção que um homem, um ser humano pode ter. Filho de Deus. Eu posso falar que só existe vida depois que você nasce do Espírito Santo. Encontrei na fé uma mulher de Deus e foi na terapia do amor. Encontrei ela, nós nos casamos. Assim como, em primeiro lugar, eu honro a Deus, hoje eu honro a minha esposa e aos meus pais, porque eles me honraram. Permanecer na fé com um filho rebelde não é fácil, mas a fé que eles tiveram me trouxe até aqui. Graças a Deus a gente tem os pastores, a igreja, a gente tem a orientação, mas a gente tem a maior base, que é a palavra de Deus. Porque ela tem sido realmente para mim luz para os meus caminhos, ela tem sido lâmpada para os meus pés.